Então, ó, a gente vai fazer hoje dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar, né, sobre as definições e alguns parâmetros de jogos educacionais, que foi o assunto, né, vai ser uma breve revisão da aula anterior. E posteriormente, né, a gente vai fazer uma aplicação. A gente vai ver especificamente um jogo que foi planejado para ser um jogo educacional, né, e como é que a gente pode, né, quais são os graus de dificuldade, as coisas que a gente pode usar para trabalhar dentro da sala de aula. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? É que o jogo ele pode muito bem ser utilizado em sala de aula como uma alternativa, porque são várias as atividades, não vou me centralizar aqui em definições básicas, que a gente consegue, né, manter, né, esse paralelismo, né, entre uma atividade de ensino, né, e a atividade de jogar. Né? Então, o que é que eu tenho, né, nos meus jogos? Quais são os elementos desse meu jogo que eu vou estar interessado, né? Os jogadores, no caso da gente, né, quando eu vou pensar em levar um jogo para a sala de aula, né, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder ter jogos que podem ser jogados individualmente ou de modo grupal, posso fazer um contra o outro. Então, dependendo da natureza do jogo, a gente pode, né, usar esses jogadores das formas mais diversas. Usar esse tipo de atividade ele permite, né, a interatividade. Né? Então, assim, mesmo que seja, né, num jogo individual, o estudante ou o próprio jogador, vamos tratar assim como jogador, né, ele tem essa interatividade com a interface. Né? Então, mesmo a gente não vê nenhum problema na utilização de jogos online que podem ser feitos, trabalhados individualmente com a turma, como a gente teve necessidade de fazer muito isso na época que a gente estava trabalhando remotamente, como também, né, de modo grupal. Né? Tanto que você identifica hoje, por exemplo, né, que você pode jogar um videogame, né? Onde você vai estar online com outra pessoa e vocês estão ali na interatividade, conversando através do fone e tal, estão jogando o mesmo jogo, só que não estando, né, no mesmo espaço físico, né? Então a gente consegue, né, ter no mercado já até e fazer também produção de material desse tipo. Uma coisa interessante dos jogos é que a gente sempre vai precisar ter regras específicas de como é de funcionamento. Né? Então, como é que vai se portar o jogador, como é que vai ter, por exemplo, se eu tiver um jogo de cartas, né? Quantas cartas vão ser disponibilizadas, como é que a dinâmica das jogadas, né? Qual é o objetivo do meu jogo, né? Então, por exemplo, se você for pegar um baralho, né, um jogo habitual de baralho, não estamos pegando aqui ainda no cunho educacional, né? A gente tem aquele jogo que são 9 cartas que você vai formar 3 trincas. Né? Então, aí você vai fazer o quê? Você vai esperar a sua vez, vai puxar uma carta. Se aquela carta, né, favorecer a montagem das suas trincas, você fica com ela e uma das suas cartas você coloca lá à disposição, né, dos outros jogadores. E se aquela carta não lhe interessar, você coloca essa mesma que você puxou. Então, eu tenho regras bem estabelecidas a fim de eu conseguir cumprir meu objetivo, né? Nesse exemplo que a gente citou, era tipo as 3 trincas, né? Do baralho, né? E a condição de jogo, né? Então a gente tem que conseguir definir também o que é vitória, o que é empate, o que é derrota, né? É possível também, né, que a gente faça essa medição de modo individual. O jogo educacional que a gente vai tratar hoje, ele vai conseguir medir, né, a eficiência, né, do jogador de modo individual. Ele está fazendo aqui sozinho o jogo dele, né? Esse jogo que a gente vai tratar, ele é um jogo que dá para trabalhar muito bem sozinho, né? E depois a gente fazer, pode ser a correção dele em grupo, fazer discussões, né? Do que está acontecendo. Então a gente tem que ter todos esses elementos quando a gente vai tratando o jogo. Aí aqui tem os vários tipos de jogos que a gente pode encontrar e que a gente pode fazer adaptações para usar em sala de aula. Né? Tem os jogos de mesa, os jogos de escrita. O jogo que a gente vai trabalhar hoje, ele é um jogo de escrita. Né? Ele é um jogo de escrita que a gente vai conseguir, né, fazer diversas coisas, porque ele é bem voltado
para a física, né? Os jogos de carta e os jogos virtuais, né? Então, todos esses jogos que a gente pode trabalhar, eles tanto podem ser físicos, né? Você pegar o jogo, né, e manipular como um jogo de cartas, né? Ou ser um jogo virtual. Pode falar. Boa noite, Thales. Eu vi só agora que você estava falando. Eu estou fazendo, Thales, uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, porque a gravação não ficou. Aí, só falando rapidamente aqui, para poder a gente entrar num jogo específico, né? Que foi produzido por um aluno de mestrado aqui do mestrado profissional em ensino de física da UFES, né? Mas aí, né? É possível, vale a pena usar esses jogos na educação, né? Ele é um bom recurso didático, né? Sim, dependendo se você souber, né, como usar esses atributos dos jogos para motivar, para fazer com que os estudantes, principalmente em se tratando de física, né, que já é criado um estereótipo, né, de que é muito difícil, é impossível de aprender e tal. Então, assim, a gente possibilita, né, até a diminuição dessa animosidade, né? Então, assim, você nem conhece o professor de física, mas você já não gosta dele porque você vai odiar a física, né? E você consegue, com o jogo, muitas vezes, trabalhar algumas fragilidades do estudante. Por exemplo, se eu tiver um jogo de memória, né? Então eu posso ter um jogo, o jogo que a gente vai tratar, ele trata com equações, certo? Mas eu podia ter um jogo de memória com unidades, por exemplo, que a gente fosse virar a carta, aí eu tinha que virar qual era a grandeza, né? E o que eu tinha que procurar do outro lado não era a mesma carta de grandeza, fosse a unidade. Né? Então, assim, que aí o estudante começa o quê? Começa a relacionar que a grandeza relacionada àquela unidade está relacionada a uma certa unidade. Então, podia ter o quê? Força. Aí tinha lá o Newton. Né? Então, a gente conseguia fazer isso. Então, um dos jogos que a gente tem aqui é um jogo parecido com esse, que a gente consegue. Tipo, você quer força. Aí eu poderia colocar Newton, mas eu também podia colocar como o quê? Qual é a unidade de. Se eu for abrir essa unidade que ela é composta, né? Vamos lembrar da segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração, né? Aí a unidade no Sistema Internacional de Massa, quilograma, da aceleração metro por segundo. Então, se eu virar lá uma carta quilograma metro por segundo, também tá valendo, né? Então, assim, a gente consegue, né, trabalhar diversas nuances, né, das teorias, né? Mas o mais importante é que a gente tem que trazer para o ambiente escolar que aquele jogo ele não está sendo usado para diversão, né? Então, assim, está sendo lúdico, está sendo um momento divertido ali de fazer aquilo, mas aquele ato de jogar, né, ele tá o quê? Ele tem que estar dentro de um planejamento que possibilite, né, com que o estudante tenha ganho de conhecimento nesse decorrer aí, certo? Então, vou trocar aqui a minha apresentação, certo? Para que a gente veja o outro jogo, ou a, a outra temática que a gente tem interesse em trabalhar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu trocar. Bastava só eu ter mudado a página. Pronto. Mas deixa eu... Às vezes o computador não quer. Então, vou compartilhar aqui uma experiência com vocês de um jogo específico, certo? De um jogo específico. Esse jogo, né, ele é um jogo que vai tratar equações de cinemática, certo? Então, o objetivo, né, que a gente vai fazer nesse compartilhamento é o quê? Apresentar esse jogo, que é o caso equação física. Então, vão ter o quê? Várias equações de física. Então, o estudante ele vai ter que conseguir o quê? Dentro da situação que é posta a ele conseguir identificar que ali está aparecendo uma equação de posição, uma equação de velocidade, uma equação de aceleração, né? Então, ele vai ter que conseguir identificar, né, essas equações. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Eu tenho que fornecer o conteúdo antes, né? Então, eu não posso pegar
Só porque eu vou trabalhar um jogo, pronto, vou tratar um jogo de cinemática. Então, eu não vou dar nenhuma aula de cinemática. Vou chegar direto com o meu jogo e os alunos vão aprender através do jogo, né? Então, assim, dependendo do jogo que a gente for trabalhar, é interessante que a gente faça o quê? Faça isso antes de fazer uma abordagem, vamos colocar aqui, tradicional. Onde é que é interessante? Antes, durante ou depois dessa atividade, né? Dessa parte mais tradicional. No caso desse jogo, né? Foi visto que o mais interessante era que ele fosse, né? Jogado depois que o estudante conhecesse o conteúdo de cinemática, para que ele tivesse uma melhor, né, absorção. E isso daí, né, ajuda, né, na condição de que qual aluno não perguntou, né, no dia na aula assim, professor, o senhor vai dar as equações? Né? O senhor vai dar as equações? Então, assim, existem dois caminhos. O caminho mais tortuoso é aquele que você vai entender o fenômeno, né? E vai conseguir, né, fazer o quê? Chegar naquelas equações, né? Como o professor, né, normalmente faz na sala de aula. Ele demonstra e chega naquela expressão. Mas nem todo dia a gente vai precisar inventar a roda, né? Então, a gente tem muito o quê? Memorização de equações, né? Eu lembro que sempre dizia assim, ó, a equação do movimento tem o sorvete e o sorvetão, né? Então, assim, fica criando estratégias para quê? Para que a gente não precise fazer a demonstração de todo o fenômeno para poder chegar na equação, né? Então, esse jogo, né, é um que possibilita, né, essa memorização, né? É um dos pontos. Como é que a gente vai fazer para utilizar uma coisa dessa como um jogo educacional? E vamos ver aqui alguns pontos fracos e fortes, né? O desenvolvimento do discente, né? Que vai ter contato com esse jogo. Então, ó, esse jogo de essa equação, ele foi pensado em 3 momentos, certo? Então, são 3 jogos diferentes, né? Que a gente foi tratando como nível, certo? Aí como nível, o nível A, o nível B e o nível C. É interessante que quando você faça, dependendo do tipo de jogo que você vai trabalhar, você tem o quê? Níveis de dificuldade. Por quê? Porque dependendo de onde eu for utilizar aquele jogo, eu posso fazer o quê? Com que idade, né? Eu posso fazer o quê? Levar para um nível além. Posso levar para um nível além, né? Quando a gente pega um jogo, vamos pegar aqui um jogo virtual, por exemplo, um jogo de free sale, né, de cartas. Aí você escolhe lá, você quer um jogo fácil, médio ou difícil, né? Então esse jogo ele também está disponível, né, em níveis, certo? Que eles vão o quê? Vão aumentando a dificuldade o quanto está passando. Certo? Então ele foi desenvolvido para ajudar em aula de física. É uma proposta de jogo educacional. Aí a primeira parte vai ser como vai muito parecido com aquelas revistinhas que recreio, não, que tem lá, né? Aquelas caça-palavras e tudo, né? E a gente vai ter alguns tipos de caça-palavra, né? Que no caso vai ser o caça-equação, né? A gente vai encontrar as equações da cinemática. Então, esse tipo de jogo, ele vai o quê, né? Ele vai estimular, como a gente já comentou aqui, essa memorização das equações, né? A partir do momento que o estudante ele vai o quê? Ele vai ter que procurar e vocês vão ver como a coisa acontece, né? O passo a passo disso, né? Vai fazendo com que ele consiga ele mesmo fazer essa avaliação se ele está conseguindo acertar ou não. Certo? Então, o conteúdo abordado no jogo, né, é o conteúdo de cinemática, certo? E o resultado, né, então o que é que a gente pode fazer? A gente vai ver quando tiver nas páginas dos jogos que a gente vai conseguir ver, assim, qual o aluno que conseguiu, qual o aluno que não conseguiu. Então, a gente vai poder ver onde é que a gente vai poder atacar. Né? Então, qual é o assunto que está com mais deficiência, que ele não está conseguindo identificar as equações, então a gente vai conseguir, né, a partir dos parâmetros, né, fazer isso. Ele está dividido em níveis, né? Aí cada um com dificuldade própria, e ele deve ser avançado na sequência. Né? Diferente desses jogos que você vai escolher, eu quero fácil, eu quero difícil, não, você primeiro vai jogar o nível 1, aí depois o 2, né, você vai na sequência, né, para poder conseguir, né, entender direitinho o que está acontecendo, certo? Então, as equações da cinemática, então vai aparecer esse tipo de equação,
certo? Em todos os meus 3 tipos de jogos, né, que a gente vai mostrar. Então, são as equações da cinemática. Então, o que era que ia ter que fazer? O estudante ele precisava conhecer o conteúdo para poder não ficar totalmente alheio ao que estava acontecendo. Porque se ele não tivesse visto o conteúdo, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que fornecer a equação, ó, já dessa maneira aqui, só para ele procurar. Quando eu faço isso, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um trabalho automático. Né? Ele está fazendo aquele trabalho mecânico só de caçar mesmo, né, os símbolos, né, e marcar lá porque ele achou, né, a sequência ideal. E isso não é interessante. O interessante para a gente é que quando eu digo o quê? Procure lá no jogo a equação que descreve a variação do tempo. Aí o estudante lembrar que o quê? A variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, ele vai ter que lembrar qual é essa equação para então ele ir buscar lá dentro do caça-palavras, né? Então, aqui tem algumas equações só para servir de exemplo, né? Das equações que vai aparecer. Então, ó, vamos pegar aqui a primeira, como é que o jogo vai aparecer, certo? Então, ó, a primeira coisa que ele vem com um preâmbulozinho aqui, ó, que vai, né, dizer o quê, ó, que vai dizer qual é o nível, né? No começo, ele vai fornecer umas legendas, né? Então, com o tempo, vai aumentando o grau de dificuldade e algumas das coisas que estão sendo fornecidas, elas são retiradas, né? Para poder o estudante, né? Ele vai ganhando maturidade, aí ele vai conseguindo visualizar algumas coisas. Então, eu tenho aqui, né? Aqui, ó, no caso, como é o primeiro nível, eu tenho essa legenda auxiliar, ó, que aí vem o quê, ó? Dizendo o que é cada uma das minhas, dos meus símbolos, vamos colocar assim, que estão aparecendo, ó. Que ΔS é a variação do espaço, SF é o espaço final, né? Então, assim, o que é o igual, ó, o símbolo de igualdade, divisão. Então, vem dizendo aqui cada uma das coisas que pode aparecer, né, no meu caça-palavras, né? Quando eu estiver caçando a minha equação, né? E informações de apoio, ó. Então, as 3 coisas que eu vou querer que nesse nível aqui que mostra é o quê? Que o estudante encontre para mim a equação de espaço percorrido, a equação de tempo gasto, né? Minha variação de tempo, e a equação de velocidade média. Né? Então ele vai lembrar o quê? Que espaço percorrido, a variação do espaço, né? É quem? É o espaço final menos o espaço inicial. Então ele já então vai aparecer aqui, ó. Então eu vou procurar isso, ó. Então tanto eu vou ter que colocar as minhas grandezas, né? A representação da grandeza, como eu também vou ter que colocar a minha representação de sinais, ó. Então ele vai aqui, ó. Né? Então eu ia encontrar aqui, ó, ΔS igual, ó, aí aqui SF menos S0. Quando ele fosse do tempo gasto, é o quê? Um ΔT igual a TF menos T0, né? Então eu encontrava aqui. E a velocidade média encontrava aqui, né? Aí o que é que o estudante vai fazer? Ele está resolvendo nesse nível aqui, de equação, né? Aí ele vai o quê? Aqui, ó, ele vai dizer, pronto, se ele acertou uma questão, né? Então, se ele só acertou uma questão, ele vai marcando aqui, ó, nessa ordem, certo? Do regular, pronto, ele só acertou uma questão. Então, o rendimento dele para esse exercício foi regular. Então, eu já estou conseguindo dar aqueles parâmetros, né, que eu vou poder quantizar, né, a aprendizagem daquele meu estudante, né, que depois a gente pode fazer tipo um ranking, né, quem acertou mais, né, então a gente pode fazer isso, né, então ele sempre vai ter, né, que fazer essa autoavaliação aqui, ó, quando for feita a correção, né, aí ele já consegue ver, só acertei um, então eu preciso estudar mais, o que foi que eu errei, né, aí pode, o professor da mediação, ele já pode trazer assim, mas aí, ó, tempo gasto, como é que você faz, né? Como é que você vai pensar? Vamos supor que uma parte dos alunos erraram, né? O tempo gasto. Então vamos pensar aqui como num cronômetro, né? Então eu quero que medir o tempo que eu saí do ponto A ao ponto B. Então no ponto A, vamos dizer que é minha posição inicial, eu vou disparar o meu cronômetro, então vai estar no meu tempo inicial. Aí eu vou caminhar até o ponto B, quando chegar no ponto B, é a minha posição final e eu vou ter o meu tempo final.
Então, aquele intervalo de tempo medido, então quer dizer, o professor ele pode trabalhar isso e ele pode também fazer com que o aluno, você acertou? Aqui, qual era o tempo gasto? Pois me dê a interpretação física dessa equação que você está encontrando, né? Então, assim, são vários tipos de abordagem, né, que podem ser utilizadas na sala de aula, né? Então, além de ter esse benefício, né, da memorização de equações, então o professor ele pode trabalhar, né, também, né, essas condições, né, da parte fenomenológica também. Então aqui, ó, então quer dizer, ó, essas escassas palavras, né, vai ter, ó, em toda direção, eles vão poder procurar e tudo, né? E aqui, ó, nesse nível 1, que todos os jogos, né, eles têm o mesmo formato, né? Então eu vou estar num quadrado, num retângulo, né, que vai ter aqui à disposição todas as minhas grandezas, né? E o estudante vai o quê? Vai aumentando o grau de dificuldade em cada nível, né? Então aqui, ó, ele faz 3, aqui aumenta a quantidade de equações, né? Ó, mas ainda continua, ó, tendo essa legenda aqui do que ele vai encontrar. Depois, ó, a gente começa a tirar as legendas, né? Então, assim, a gente coloca para ele assim, encontra isso aqui, né? Então, ele já vai ter que procurar de um modo mais independente. Percebam, ó, que aqui embaixo, ó, sempre está tendo essa coisa da avaliação do estudante. Então aqui, ó, tinha porque era o primeiro, 3 a 6, aqui eram 5, ó. Então, acertei 3, tô melhorando, né? Até ter, né, essa daqui onde a gente encontrar, que aqui a gente não tinha legenda nenhuma, então, por exemplo, no que nesse primeiro eu tinha aqui, ó, que ΔS era a variação do espaço, o espaço final, então eu podia ter só o quê, ó? Aqui, ó, sem nenhuma ligação com os símbolos, ter só o texto, tá entendendo? E assim, aí o aluno ia ter que conseguir lembrar que quando eu estivesse falando de variação de espaço, é aquele ΔS que ele tem que encontrar lá, né? Então ele vai ganhando essa maturidade quando vai passando o nível do jogo, né? Então percebam que a gente consegue, né? Então, assim, a gente não tem uma dificuldade tão grande de um professor poder pensar uma atividade como essa. Então, eu não preciso de um jogo formal, comprar ali que eu vou ter que usar. O professor, ele pode, né, pensar alguma intervenção onde ele vai utilizar isso aqui, ó, ou com equações, ou com unidades, né? Com qualquer coisa que ele queira trabalhar, né? Então, é uma atividade que é possível ser pensada pelo professor sem ter nenhum gasto, né? Também não precisa ter nenhum investimento financeiro. No nível B, certo? Aqui é só o nível 5, né? Que ele diz aqui, ó, porque olha como é que ele aparece, ó. As informações de apoio que ele vem aqui, ó, ele só diz aqui, ó, aceleração média, equação de Torricelli. Ele só tá dizendo aqui, ó, o que é que você vai encontrar. Né? Então eu vou ter aqui que procurar a aceleração média, aí eu vou ter que caçar aqui, aí eu vou assim, pronto, vou nos pontos onde tem... O estudante ele pode criar a estratégia dele. Eu posso dizer o quê? Bora aí, aceleração média, vamos ver quem encontra mais rápido, né? Então a gente pode fazer com relação a essa disputa entre eles, né? Aí quem encontra. Então o estudante também vai poder utilizar da estratégia dele de como encontrar isso. Dependendo de como você pensar, você pode até pensar assim, né? Ó, em vez de aparecer que a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, eu podia ter o quê? Aparecer assim, aceleração média vezes ΔT igual a ΔV, né? Então, eu tô mostrando a mesma equação. Então, dependendo de como o professor for montar esse jogo, né? Ele pode, né, trazer essas nuances. No segundo nível, né? Aqui, ó, no primeiro, todas as grandezas estavam disponíveis, né? Estavam disponíveis para eles, né? Então ele só ia lá e procurava a sequência correta, né, que a gente estava interessado, né? Como aqui, né? A sequência correta era essa, ΔS igual a SF menos S0. Quando a gente vai para esse daqui, ficou igual palavra cruzada.
né? Então, na minha palavra cruzada, como é a minha palavra cruzada que eu tenho nesses jogos normais, você compra, né, assim, numa banca de revista, né? Ele vai ter vamos colocar aqui um termo, uma charada, né? Vai ter uma pergunta, por exemplo, vai ter assim, capital do Ceará. Aí você sabe o que? Ah, a capital do Ceará é Fortaleza. Aí você vai lá naquele número e vai colocar lá, Fortaleza, né? E você vai o quê? Vai começando a descobrir, né? A preencher todas essas lacunas com as respostas, né? No caso de palavra, das palavras, né? Que vão ser, né, objeto das respostas de cada uma das perguntas. O interessante desses caça-palavras é o quê? É que essas respostas, elas são conectadas, né? Então, o que é que acontece? Na hora que eu colocar aqui, ó, um igual, certo? Então, vai ter que estar o igual, né? Tanto para essa linha, ó, como para essa coluna, né? Então, o estudante, ele vai ter que saber, né, fazer isso. Ele já vai ter que ter uma maturidade maior para poder lembrar o quê? Né? Qual é o símbolo, né, que é usado para cada uma das grandezas, né? Ele também foi feito em níveis, certo? Onde esses níveis, né, eles aumentam aqui tanto a quantidade de palavras, como também o que é que ele vai fornecer de auxílio para o estudante, né? Então, no nível 1, B1, né? Então, vai ser o quê? Vão ser as equações que vão ser mais simples, né, de o estudante encontrar. Vou aumentando os níveis e vou o quê? Posso tanto dificultar para outros tipos de equações maiores, tudo, como criar algum grau de dificuldade. Eu posso pedir o quê? Qual é a aceleração dividida pelo tempo? Eu posso criar, né? Uma coisa dessa, que é o que a gente aqui, porque isso aí, né, é uma grandeza física também, né? O como a minha aceleração está variando no tempo, né? Então a gente consegue visualizar esse tipo de dinâmica também. O terceiro nível, né? Ele já é o quê? Eu me preocupo muito com esse tipo de jogo. Por quê? Porque ele pode levar o estudante a fazer sem estar muito envolvido, né, com a parte da ciência. Com a parte da ciência. Percebam que esses outros que a gente fez aqui, a todo momento ele tinha que estar o quê? Ah, mas é posição, como é que eu vou ter, né? É uma variação de posição, então é posição final. Então ele tinha que pensar como era que aquela equação ia estar para poder aparecer, né? Nesse caso aqui, a gente pode ter o quê? Pode ter a situação, que é aquele jogo padrão, né? Que vai ter o quê? Ó, pronto. Delta S, ele está relacionado com esse símbolo. Então, o que é que acontece? Toda vida que aparecer esse símbolo aqui, ó. Então, aqui é delta S. Vamos ver aqui onde é que aparece delta S. Aqui, ó, é delta S. Aí aqui, ó, pronto, delta S, né? Então, ó, onde aparecer esse símbolo é delta S. Então, o estudante ele pode acabar fazendo no automático, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com o tipo de jogo que a gente vai fazer no automático. Então, assim, esse tipo de jogo que o estudante pode fazer mais no automático, o professor ele tem que pensar o quê? Ele tem que pensar numa dinâmica pós ou durante, né, que possibilite que o aluno tire mais informações disso, certo? Que possibilite que o estudante, né, ele participe, né, desse jogo, não por essa condição, participar por participar, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que compreender. Então, assim, como a gente comentou, né? Então, a gente ia ter o quê? Então, a gente tem pontos positivos e tem pontos negativos para a utilização. Ó, a gente tem o mesmo, é como se eu tivesse assim, pronto, eu comprei um jogo, tá aqui uma caixa, né? Aí nesse jogo não tem aquelas caixas multijogos, né? Que antes vinha, né? Vinha uma dama, um ludo, não sei o que, vinha várias coisas. Pronto, eu comprei esse jogo aqui. E esse jogo, ele vem o quê? Ele vem 3 possibilidades de eu trabalhar equações da cinemática, né? Na primeira possibilidade, eu vou só caçar as minhas equações dentro de uma matriz. Na segunda possibilidade, eu vou, né, escrever literalmente qual é a minha equação dentro
de uma palavra cruzada, né? Então aqui a gente tem um caça-palavras, né? Então, aqui no caso da gente, como a gente está procurando equação, a gente vai chamar de caça-equação. Aqui a gente tem uma palavra cruzada, que a gente pode pegar e dizer que é uma equação cruzada, né? Que a gente vai ter o quê, ó? Equações aparecendo aqui. E nesse outro momento aqui, a gente vai ter o quê? A gente tem um mapa mesmo, né? Que a gente vai fazer o quê? Esse mapeamento, onde a gente vai fazer o quê? Relacionar um símbolo com a grandeza ou com o sinal que a gente tem interesse. Particularmente, né, como já mencionei aqui, eu acredito que esse nível C ele seja o mais difícil do professor trabalhar em sala de aula para que ele tire um proveito maior dos estudantes. É possível que os estudantes consigam preencher ele, né, fazendo só o quê? Resolvendo algumas equações, porque aí na hora que eu encontrar, ó, aqui, ó, eu sei que esse sinal aqui é o igual, que tá borrado aqui. O igual é esse símbolo, né? Então eu já posso pegar e sair o quê? Toda vida que aparecer esse símbolo, eu botar o igual e fazer no automático, né? Então a gente tem que ter, né, algumas coisas. Então eu tenho que fazer o quê? Beleza. Encontrou? Pronto, eu fui o primeiro a encontrar essa equação aqui. Pronto, então você vai ter que dizer alguma coisa dessa equação. Então, o professor ele tem que criar dinâmicas para possibilitar, né, que tenha algum nível de aprendizagem. Como os outros jogos, né, aqui também tem, né, um termômetro, vamos colocar aqui, do rendimento do estudante, né? Então, como o professor vai utilizar isso, né? Se essa atividade, né, que ele está fazendo com o estudante é uma nota, tem alguma pontuação, não tem, se vai ser só para fins mesmo de exercício em sala de aula. Então, toda essa dinâmica ela tem que ser pensada pelo docente, certo? Então, ó, para aplicação, né, desse jogo em sala de aula, para que ele não fique aleatório, principalmente, né, em especial para esse assunto, né, foi visto, né, que, como já mencionei para vocês, esse jogo, né, esses 3 tipos de jogo, eles foram objetos de uma dissertação de mestrado, né, e foi visto que a aprendizagem do aluno, né, até o poder de memorização dele das equações, era favorecido quando ele já tinha visto o conteúdo. Que aí aquilo ali não era estranho para ele, né? Ele se familiarizava de um modo mais fácil, certo? Aí, esse jogo, ele pode ser aplicado como uma atividade para casa? Pode, certo? Mas aí o que é que acontece? O estudante vai fazer em casa, mas quando ele não pode parar aí. Não pode parar aí. Eu vou ter que trazer alguma dinâmica para a sala de aula, né? Para que faça o quê? Para que eu também consiga visualizar, né, o quanto o estudante, né, aprendeu com essa prática, certo? Aí é interessante que você faça, né? A gente fica até com o pensamento, né? Ah, mas eu não tenho tantas aulas para utilizar um jogo como esse, né? Que tem vários níveis, 3 tipos, mas você pode escolher um. Você pode escolher um nível específico, você pode pegar e dizer assim, ó, pegar o mais fácil para poder exemplificar, por exemplo, ó, é isso aqui que a gente vai fazer, tá aqui, ó, como tem aqui nesse nível A1, né, ó, então você vai caçar aqui as equações e tal, e colocar um para os estudantes fazerem, né, então isso aí já traz uma dinâmica diferente para a sala de aula. É interessante, né, que a gente coloca aí, né, que ele pode ser feito em casa, né, porque a gente tem pouco tempo de sala de aula, né, para poder os estudantes pararem para ir resolver e depois a gente fazer as intervenções. Então, ele pode pensar em casa, né, a coisa, mas aí a gente vai ter que fazer propostas, né, de como tratar, né, esse jogo em sala de aula. O pensamento, né, na dinâmica dessa estudante, ela fez o quê? Ela aplicou esse produto, não, foi entregue depois que terminou o conteúdo de cinemática, foi entregue todos os jogos, certo? Para os estudantes. Acho que não de uma vez. Foi feito assim, o nível 1, o nível 2, depois o nível A, o nível B e o nível C. Aí fazia o quê? Então, levava para casa, aí então na aula seguinte vinha e tinha uma dinâmica,
certo? Sempre em grupo, né? Que aí os alunos tinham que fazer alguma discussão, alguma coisa tinha que ser apresentada, mas aí tinha que ter essa dinâmica para poder ser realizado. Mas aí a gente pode fazer o quê? Hoje, principalmente com a expansão das escolas integrais, né, ou das atividades extracurriculares, você pode marcar tipo pegar vários jogos educacionais desse e trabalhar numa gincana, né, esperar um momento de feira de ciências, né, e tal, que vai dar, né, uma impulsionada no povo. Pode falar, Eduardo. Professora, aí a senhora falou bem, né, no novo ensino médio agora, no ensino médio integral, tem uma disciplina agora que é chamada de prática experimental. Aí ela normalmente, o professor que é para lecionar a disciplina é um professor de matemática ou um da área de ciências da natureza, que é para justamente trabalhar com atividades assim práticas que o professor às vezes não tem tempo, né, de realizar durante as aulas, e aí ele ter esses horários específicos só para trabalhar com essas práticas. É como eu estava conversando hoje com o pessoal do NEAD, né? Então, assim, é interessante essa coisa assim, você sai de uma estrutura, né, no ensino fundamental, lá, principalmente no fundamental menor, que você tem a tia, né, um professor, e depois você vai pra uma coisa que vai abrindo para uma quantidade de professores muito maior. E isso é importante, por quê? Porque você começa a ver mais olhares, né? Então chega uma hora que eu tenho o quê? 3 professores de matemática, 4 professores de ciências, né? Que a gente vai vendo isso. Então, ter essas abordagens diferenciadas, então o que é que acontece? Ele pode ver o tradicional na sala de aula, né? Em alguns momentos, e em outros momentos, né, ser proporcionado atividades, né, que também vão ter cunho educacional, mas que vão por um outro viés, né? Que elas vão por um outro viés. Infelizmente, assim, ainda tem muita dificuldade, porque lá na escola que eu trabalho, vou usar ela como exemplo, na atividade de aula prática lá, quem está lá é uma professora de matemática. Aí os meninos, eles comentando comigo, estavam chateados que não estavam gostando da aula, porque basicamente trazia alguns probleminhas de matemática, achava que por estar trazendo probleminhas de matemática, das 4 operações, aquilo ali era uma atividade prática, como se uma atividade do cotidiano, uma prática, fosse só aqueles probleminhas. E aí os alunos estavam reclamam bastante, estavam porque lá a gente teve uma formação e foi repassado que o ideal é que seja uma aula prática, que o aluno coloque a mão na Dinâmica, né? E a massa. gente sabe que tem jogos matemáticos também, né? Eu podia fazer uma coisa com a oficina de montagem lá de sólidos, né? Não sei o que. Então, assim, tem várias coisas É, que poderiam ser utilizadas, né? Mas aí a gente porque assim, qualquer mudança que a gente for fazer em educação, ela vai demorar umas 2, 3 gerações para a gente sentir, é, né? Então, assim, quando esse novo ensino médio, né, ele for corrigido, né, for tirado essas distorções e tal, porque a ideia é ótima, né? Que tem você, algumas coisas que eu acho bacana. a ideia é ótima, mas aí para a gente sentir que realmente essa coisa vai andar, vai demorar um tempão. Tipo, esse pessoal agora está no laboratório, né? Então, eles são as cobaias, né, do formato do ensino. É, É interessante, né, que assim, algum momento tenha essa discussão na sala de aula, porque o professor ele precisa identificar, né, quais são as fragilidades. Só faz sentido, né, porque a gente não tem muito, às vezes não tem tempo na escola, né, mas o objetivo da avaliação, além de porque normalmente a gente vê a avaliação como punitiva, né? Então, assim, pronto, se você acertou, você ficou com 10, se você errou tudo, você ficou com 0. Aí eu não vou fazer nada com quem ficou com 0, né? Então, o que era, a gente era para ter tempo de fazer o quê? Pronto, você ficou com 0, então o que é que você não está entendendo? Então, o professor ele tem que trazer essa alternativa também para o jogo. Né? Ele tem que pensar qual é a outra forma que ele vai poder tratar com o estudante, né, aquele conteúdo para que possibilite o aprendizado. Porque sempre vai ter, né, o estudante que vai se adaptar bem a uma metodologia e o outro que não vai se adaptar tão bem, né? Por isso que a gente não pode fazer aquela coisa rígida, né? Quanto mais possibilidades metodológicas a gente tiver no nosso repertório, melhor, né? E essa coisa
jogo poder ser elevado, né? Como a gente sempre fala aqui, né? É a possibilidade da produção de jogos, tanto dos professores fazerem um novo formato, né? A gente já tem aí tipo um formato base, mas também, certo? Dizer para os alunos, pô, então faça aqui esse grupo aqui, dividir em grupos, né? Aí eu vou dizer assim, pronto, a gente vai fazer aqui um caça-palavras. Então tem o grupo A e o grupo B. Então o grupo A, ele vai produzir as perguntas e o caça-palavras que o grupo B vai resolver, né? E o contrário, então quer dizer que aí dá uma dinâmica. Então, porque para isso, o que é que o grupo A vai precisar fazer? Ele vai precisar saber quais são as equações, ele vai precisar saber o ponto que essas equações vão ser iguais para poder, por exemplo, porque eu estou colocando numa palavra cruzada, por exemplo. Tem aplicativos que fazem isso, né? Que se eu colocar as perguntas lá e as respostas, pronto, aqui é a pergunta e a resposta. Aí ele mesmo já consegue formatar. Aí com símbolos, a gente ia ficar, o estudante podia ficar com alguma dificuldade de fazer um aplicativo desse. Mas é muito simples, eu chamo cada símbolo de uma letra diferente, né? E lá ele ia conseguir fazer. Mas é possível, né, que esse espaço, por exemplo, como o Eduardo citou aí, de prática, ele se fosse um momento do professor fazer uma proposta de um jogo e lá os alunos executarem, né, construírem um jogo educacional para poder eles brincarem com eles mesmos, certo? O que é que esse tipo de jogo pode apontar? Certo? Então, assim, principalmente se for feita essa proposta, né, de uma construção de um jogo pelos estudantes, né, que alguns podem ter dificuldade, né, tanto de resolver como de produzir, né, esse tipo de material. Vai favorecer, né, o uso correto da linguagem matemática. Eu lembro que teve um concurso que eu fiz e depois eu tive a oportunidade de conhecer um professor que estava na banca. Aí ele disse que nunca esquece. Ele disse assim, eu sabia que era a sua prova. Depois eu fiquei assim, por causa da letra. Né? Ele disse quando viu a letra, ele disse assim, quando eu fui assinar algum documento lá, né? Ele sabia que era a minha prova. E ele disse que assim, foi a única prova que eu vi que ela estava escrita corretamente. Todos os vetores estavam escritos corretamente. Porque a gente tem aquela mania de dizer o quê? O campo magnético é zero. Aí bota lá que B é igual a zero. Aí pega, mas aí tinha todo o cuidado, né? Então, assim, a gente pode fazer também uma coisa dessa, colocando vetores, colocando tudo, né? Que a gente tem interesse. Então, tal esse exemplo para cinemática. Mas a gente pode fazer similar para termologia, para eletricidade, né? A gente pode expandir isso daí. A memorização das equações, né? Como a gente mencionou, né? Nem sempre, pronto. Eu, particularmente, tenho dificuldade de memorizar equações. Mas é o que eu digo para os estudantes. Eu posso não saber de cor, porque se você pega o livro aí das equações cinemáticas, tem umas que aparecem com tangente lá no meio, porque ele pegou uma equação, colocou dentro da outra, né, para poder achar um valor específico. Eu não conheço. Eu não consigo decorar nenhuma, mas eu sei como chega em todas elas. Né? Mas tem gente que consegue memorizar. Então, algumas é interessante, né, que a gente consiga fazer essa memorização e a adaptação dos estudantes às novas tecnologias. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que os nossos estudantes, eles estão sendo, vamos colocar entre aspas aqui, moldados, né? Eles estão trabalhando na direção de um mundo que ele tem perspectivas de outras tecnologias, né, de novas metodologias. Né? Então não faz sentido eu ficar trabalhando somente com coisas do passado. Né? Então, inserir novas metodologias em sala de aula, né, é fundamental para esse funcionamento. Deixa eu parar aqui.